Por que é que essa preocupação tira a tua paz, como se ela tivesse mais poder que Deus? Por que é que esse medo te consome como se ele tivesse se calado? Hoje, Deus te diz: eu vi, eu sei, e eu mesmo vou te dar descanso. E se essa for a resposta que você tanto pediu nas suas noites em claro, imagine por um instante você deitado, o silêncio da madrugada quebrado apenas pelos gritos da tua mente. Pensamentos que não param. Uma preocupação atrás da outra, como ondas fortes que se chocam contra o teu coração cansado. Você tenta orar, mas não sente força. Tenta acreditar, mas a ansiedade parece maior que a fé. É nesse exato lugar onde Deus escolheu te encontrar hoje. Não é coincidência você estar aqui. Essa mensagem carrega algo que poucos ouviram, algo que foi mantido em silêncio por muitos. Mas hoje, pela misericórdia de Jesus, será revelado a você. E se o que está te tirando a paz for, na verdade, o ponto de partida para o milagre que Deus quer realizar? E se Ele estiver usando essa mesma preocupação para te conduzir de volta aos braços dele? Há segredos do céu que só são revelados no meio do caos. E este é um deles. Mas você precisa escutar até o fim, porque há uma verdade espiritual escondida nessa situação que mudará completamente a forma como você enxerga sua luta. O céu está em movimento, mesmo quando a sua mente grita que nada vai mudar. Deus te diz hoje: essa preocupação que te tira a paz, eu mesmo vou acalmar. E quando Ele diz, Ele cumpre. Respire fundo. Permita que o Espírito Santo toque no mais profundo do seu ser, enquanto essa palavra entra. Porque não é só um vídeo, é um encontro. E aqui, Deus te revela algo que o inimigo tem tentado esconder de você por muito tempo. Você não está sozinho, você não está perdido, você não está esquecida. Deus conhece cada detalhe dessa angústia, e é por isso que hoje Ele próprio declara: eu sou o descanso que você tanto procura. O céu já se inclinou em sua direção. Não saia antes de ouvir o que Jesus quer te revelar. Essa não é uma mensagem qualquer, é uma resposta, é socorro. E é só o começo. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Jesus, eu recebo teu descanso. Não é apenas um comentário, é um ato espiritual. É você dizendo ao mundo invisível: eu não pertenço mais à ansiedade, eu pertenço à paz que vem do Senhor. E se você conhece alguém que também está sendo esmagado por uma preocupação que rouba a paz, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa alma precisa para voltar a respirar. Sim, compartilhar essa palavra é evangelizar. E se você sentiu que esse momento falou contigo de um jeito profundo, curta esse vídeo. Não como um gesto automático, mas como um ato de fé. Porque quanto mais você interage, mais o algoritmo entrega essa mensagem para outras vidas que, assim como você, estão precisando desesperadamente de um sinal de Deus. Às vezes, um clique pode ser a ponte entre a angústia de alguém e o descanso que só Jesus pode dar. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva. Aqui, você não está sozinho. Aqui, você é parte de um povo que crê, que sofre, que chora, mas que também espera, confia e vê milagres. Aqui, você encontra a palavra viva, direção espiritual e consolo direto do coração de Deus. Jesus te trouxe até esse canal porque sabia que aqui você encontraria refúgio. Prepare seu coração. Algo muito importante será revelado. Uma chave espiritual sobre essa preocupação será entregue a você. E se você ouvir até o fim, vai entender por que essa luta não é o fim. É o início de um descanso que ninguém poderá tirar de você. Naamã chegava à margem do rio Jordão, e ao descer da carruagem, não havia glória nem bravura alguma estampada em seu rosto. O vitorioso general da Síria, cuja fama ecoava nos palácios e nas estradas, tinha os olhos baixos, o corpo coberto por mantos pesados para esconder uma pele marcada pela lepra.
Nenhum ouro, nenhuma autoridade, nem mesmo o respeito de seus soldados podiam preencher o abismo que ele sentia cada vez que tocava sua própria carne e sentia ali a ferida da humilhação. A vergonha era uma prisão mais cruel que as próprias feridas do corpo. Era uma tempestade silenciosa que roubava a paz, uma preocupação que tirava seu sono, que o fazia questionar seu valor quando ninguém via. Naamã não temia uma lança, mas sim os olhares sussurrantes por trás das portas, o medo de ser rejeitado até mesmo por aqueles que serviam ao seu lado. A lepra era uma marca visível de um sofrimento invisível, o peso insuportável de ser poderoso por fora e por dentro, atormentado pela sensação de quebrantamento, fraqueza e repulsa. Quantos de nós, mesmo sem lepras físicas, somos consumidos por uma inquietação parecida? Quantos tentam esconder cicatrizes por trás de aparências, blindando o coração com tarefas, títulos, sorrisos forçados, mas sentem a alma sangrar toda vez que a vergonha toma conta do pensamento? É curioso como, por mais que tentemos provar nossa força ao mundo, há sempre um ponto onde a preocupação rouba nossa paz, nos faz sentir indignos até de pedir socorro. Mas ali, diante do profeta Eliseu, Naamã encontrou uma barreira ainda maior, a afronta à sua vaidade, à sua imagem de grandeza. Ouvir que precisava banhar-se 7 vezes num rio comum parecia, a princípio, mais insulto do que solução. O orgulho ferido queria gritar, mas a esperança sussurrava. Talvez ali estivesse sua verdadeira libertação. O general então cedeu, não por convicção, mas por um fio de fé quase imperceptível. Cada mergulho era uma luta interna, pois cada vez que submergia as partes do corpo mais atingidas, Naamã era obrigado a encarar não só sua pele ferida, mas a verdade de que precisava se despir de toda a armadura emocional e permitir-se vulnerável diante de Deus. Cada imersão nas águas turvas era um confronto com o medo de fracassar diante de seus servos, do povo, do próprio Deus. Afinal, que sentido faz mergulhar 7 vezes? Por que enfrentar o desconforto de expor sua maior fragilidade, se a lógica sugeria que seria impossível obter alívio para aquela preocupação tão profunda? Não é assim também quando a vergonha de nossa condição atual nos impede de buscar ajuda, de acreditar que algo novo pode nascer do que parece um fim? No 7º mergulho, Naamã saiu das águas e, para espanto de todos, sua pele estava restaurada como a de uma criança. O texto de 2 Reis 5,14 ressoa forte. E sua carne se volvió como a carne de um ninho. Não era apenas uma cura física, mas uma transformação que começava pelo interior. A dignidade perdida foi devolvida. A preocupação que tirava sua paz foi dissolvida numa experiência de entrega. O que antes era motivo de medo e isolamento tornou-se testemunho público do poder de Deus. Naamã não saiu do Jordão apenas limpo. Saiu com outro entendimento sobre si mesmo, sobre humildade e sobre o amor que restaura por dentro aquilo que ninguém vê. Você já percebeu como a preocupação se agarra à vergonha do presente, como se a situação difícil de hoje fosse definitiva? Quantas vezes você se esconde atrás de promessas não cumpridas, de memórias doloridas, acreditando que o que te envergonha jamais poderá ser transformado? Naamã pensava ser impossível libertar-se daquela dor, até que Deus demonstrou que o impossível se torna possível quando há entrega, mesmo que a fé pareça pequena e vacilante. Talvez você olhe para sua própria história e sinta o peso de uma situação que ninguém pode ver. Vergonha por não ter conquistado aquilo que sonhou, por depender de outros, por carregar uma marca, uma falha, uma crise. Talvez se pergunte em silêncio: por que minha alma é tão inquieta? Por que não consigo repousar, mesmo sabendo que Deus existe? A resposta não está somente em fórmulas prontas ou em promessas vazias, mas na coragem de colocar seu sofrimento diante daquele que vê além da superfície.
Naamã precisou descer do pedestal, abandonar os rituais automáticos e mergulhar nas águas do arrependimento, da humildade, da esperança. Quando sua preocupação foi entregue, o alívio veio, não só na pele, mas no espírito. Deus não expõe feridas para humilhar, Ele revela para curar, para transformar o que hoje é motivo de dor no testemunho que vai inspirar outros. A vergonha da condição atual é uma das armas mais cruéis que o inimigo pode usar para tentar silenciar sua fé. Mas Deus escolhe justamente os momentos em que nos sentimos menores para revelar seu cuidado mais profundo. Ele não se assusta com suas crises, não se afasta dos seus medos, não se envergonha das suas fraquezas. A preocupação que rouba seu descanso é o ponto exato onde Ele quer agir. Se você se permitir mergulhar nas águas da obediência, mesmo quando tudo parece contraintuitivo, o que aflige sua mente e te faz pensar que não há solução, pode ser o início do processo de restauração completa, se você ousar confiar. Você já parou para pensar que a situação que te paralisa hoje, aquela condição que você ocultou para não ser julgado, esse motivo secreto de vergonha, essa angústia silenciosa, pode ser nas mãos de Deus o cenário de um milagre? Naamã jamais teria desejado ser leproso, mas foi justamente no ponto mais doloroso da sua vida que ele descobriu o toque redentor e restaurador do Senhor. Aquilo que hoje te tira o sono, que lança perguntas sem resposta, pode virar uma história de esperança se você entregar o controle e confiar nas promessas daquele que sempre cumpre. Não permita que a preocupação dite sua identidade. Mergulhe, mesmo com medo, porque o Deus que te pede para confiar é o mesmo que transforma a vergonha em testemunho. Se essa palavra penetrou na sua alma e tocou aquela área que você esconde até de você mesmo, escreva nos comentários: hoje, minha vulnerabilidade será testemunho nas mãos de Deus. Declare com fé, rompendo o ciclo de silêncio e se posicionando num ato público de esperança. Compartilhe sua experiência, porque alguém precisa ver que até o que nos envergonha pode ser curado, que uma situação aparentemente irreversível pode ser virada pelo Deus que acalma as preocupações e oferece o verdadeiro descanso ao nosso coração. E se você pensa que já entendeu tudo sobre o agir de Deus, há algo ainda mais profundo escondido nessas histórias de restauração. Existe uma dimensão da graça que só é revelada quando tudo o que parecia perdido é devolvido com abundância. O que está prestes a ser revelado pode desafiar sua percepção sobre o tempo da cura, sobre o valor do processo, sobre como Deus utiliza até nossos maiores fracassos para escrever capítulos de glória. Permaneça atento, porque a próxima história vai te fazer enxergar que a mão de Deus alcança até os cenários mais improváveis e transforma a vergonha em ponto de partida para a promessa cumprida. Elias está deitado no chão frio da caverna. A escuridão é absoluta, interrompida apenas pelo som do vento do deserto que ecoa em seus ouvidos como um lamento antigo. Ele pressente o peso do abandono. Não o tipo de solidão que se sente quando ninguém está por perto, mas aquela silenciosa, que corrói por dentro e faz questionar o próprio valor diante da vida. O profeta, que há pouco enfrentara multidões e reis, que desafiara deuses falsos e vira o fogo do céu consumir o sacrifício, agora deseja desaparecer. Seus olhos se fecham e no escuro, as promessas parecem distantes, como se tivessem se perdido sob o manto pesado das preocupações que roubam a tranquilidade do peito. Ele murmura, exausto: basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sente o corpo fraco e faz da rocha seu travesseiro, esperando apenas que o sono o liberte deste sofrimento profundo. O abandono de Elias não era um isolamento físico. Ele estava cercado por memórias de pessoas e desafios, mas a alma gritava por alívio. Há momentos em que a multidão vira paisagem e o coração, sufocado por preocupações não verbalizadas, afunda em inquietação.
Quantos já se viram assim? Rodeados, mas invisíveis, vistos, mas incompreendidos. A angústia de Elias ecoa nos dias de hoje, quando tanta gente se afoga em sua própria caverna interior, consumida pela sensação de que as promessas de Deus não bastam para dissipar o vazio. Será que essa inquietação que te rouba a serenidade é apenas resultado da falta de fé? Ou há uma dor mais profunda que poucos ousam encarar de frente? O profeta havia derrotado o medo diante dos homens, mas tropeçou quando ficou a sós com sua própria humanidade. Ninguém sabia o preço de seu cansaço, ninguém presenciou o peso das expectativas e da responsabilidade esmagadora de ser um mensageiro divino em um tempo de trevas. Elias não tinha vontade de levantar, não via sentido em continuar sua jornada. Como tantos que olham para trás e só enxergam cansaço, ele pensou ter chegado ao fim do caminho. É nessa hora, no ápice do esgotamento emocional, que o céu se faz presente de maneira desconcertante. Não com uma resposta grandiosa, mas com um gesto simples, direto, pessoal. O texto sagrado relata: de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. 1 Reis 19:5. O toque, suave e firme, é o lembrete de que o Eterno não se limita a discursos, mas desce até as profundezas da alma para trazer consolo real. O pão quente e a água deixados ali são o símbolo de que, mesmo no exílio interior, Deus encontra seus filhos e supre as necessidades mais básicas, inclusive a de descanso. Elias come, dorme e é tocado novamente. Repetidamente Deus insiste: levanta-te e come, porque largo caminho te resta. 1 Reis 19:7. Não há exigência de força, nem cobrança pela falta de confiança. Só há sustento, um convite ao recomeço, a esperança que brota no vale da solidão. A grande lição é que quem está consumido pelas preocupações constantes, sentindo-se esgotado e sozinho, não precisa provar nada ao Pai Celestial. Em vez disso, pode se render e ser acolhido no meio da sua vulnerabilidade. O tipo de paz que restaura não é aquela que nasce da negação dos problemas, mas da presença viva de Deus nos momentos mais escuros da existência. Essa narrativa é um escândalo espiritual para quem acredita que precisa sempre ser forte, que não pode vacilar ou desabar debaixo da pressão da vida. O recado das Escrituras é outro. Até os gigantes da fé tiveram seus momentos de escuridão. E foi exatamente aí, quando já não esperavam mais nada, que receberam um descanso sobrenatural. O que te inquieta hoje? O que tem tirado sua paz a ponto de fazer com que você se sinta invisível entre tantos? Será mesmo que a ausência de tranquilidade é um fracasso espiritual? Ou seria um chamado amoroso para experimentar uma dependência ainda mais radical do Deus que não se cansa de buscar quem está ferido? Por vezes, nos deixamos prender pela ideia de que a fé verdadeira não admite tristeza, ansiedade ou abandono. Mas Jesus nunca prometeu ausência de conflitos, e sim presença constante. O Espírito Santo é aquele que consola e restaura, não aquele que condena por fraquezas humanas. Elias descobriu no fundo de sua dor que Deus não se impressiona com máscaras. E você já parou para pensar se a verdadeira paz não é a ausência total de problemas, mas a coragem de seguir apoiado nas promessas divinas, mesmo quando não sente absolutamente nada? O levanta-te e come de Deus, tão simples, carrega uma das maiores promessas: há caminho, mesmo quando a alma quer parar. O descanso oferecido pelo Senhor é mais profundo do que uma pausa para recuperar o fôlego. É a certeza de que seus passos têm direção, mesmo quando você não enxerga o fim da estrada. A preocupação que tenta roubar a sua serenidade perde sua força diante da voz que te chama pelo nome e diz que ainda há muito o que viver. O convite não é para provar dignidade, mas para aceitar cuidado, para ser restaurado e recomeçar.
Incrível como, enquanto Elias esperava pelo fim, Deus já havia preparado o início de um novo ciclo. O profeta achava que tudo havia se perdido, mas o pai olhava para ele e via ferramentas, propósitos e destinos ainda não revelados. Essa é a mesma mensagem que ecoa para você hoje. Ainda que tudo indique que sua caverna será seu último endereço, há um chamado para levantar, comer da provisão que só o céu pode dar e seguir adiante. A preocupação não terá a palavra final. A paz que ele libera é maior do que qualquer sentimento de exclusão. Agora, olhe para dentro de si e perceba. Talvez, como Elias, você só precise de um toque, de um pão novo, de um chamado para continuar. Não acredite na voz que diz que você está sozinho demais para ser visto por Deus. Se essa história falou diretamente à sua dor, declare nos comentários: eu aceito o cuidado de Deus na minha solidão. Faça dessa confissão um ato de fé, um passo rumo à restauração, porque, na verdade, existe um segredo que poucos conhecem. Nos momentos mais escuros é quando Deus chega mais perto. Quer descobrir até onde essa provisão pode transformar sua história? Prepare-se, pois a próxima revelação pode quebrar paradigmas que você jamais imaginou. No fundo da caverna mais escura da alma, o salmista do Salmo 42 não aguenta mais silenciar o que corrói seu interior. Ele anda arrastando os pés, esmagado pelo peso de dúvidas e ausência, enquanto aqueles ao seu redor perguntam, como uma flecha venenosa: onde está o seu Deus? Cada dia, suas lágrimas demonstram essa preocupação devastadora, roubando-lhe a paz, perturbando-lhe até o sono. Há um cansaço que não se vê, mas grita nas entranhas. Desânimo espiritual tão denso que nem mesmo as palavras de oração parecem atravessar o teto do quarto. E o salmista não tenta esconder, ele brada: por que te abates, ó alma minha? Por que te turbas dentro de mim? Espera em Deus, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. Não há máscara aqui, apenas honestidade brutal diante do Eterno. O espetáculo da fé não é uma sequência de triunfos brilhantes, mas uma queda de joelhos, uma confissão rasgada de fraqueza, uma alma despida, desnutrida de esperança, mas ainda agarrada pela ponta do fio da expectativa. Essa inquietação, essa preocupação que suga sua paz, é a mesma que te engole quando as orações parecem ecoar em vão, quando o céu se fecha e o silêncio de Deus soa ensurdecedor. Você já esteve lá? Você já tentar levantar as mãos e sentir que não há força nem para um sussurro? Que a vontade de se prostrar desaparece como se o coração tivesse ficado seco, árido, exausto de tanto tentar? O salmista, nesse lugar de exaustão, não finge otimismo. Ele confronta sua alma. Por que estás tão abatida? Não é retórica, é um grito existencial, um confronto direto com a realidade de quem sente que Deus se tornou distante ou até ausente. Nesse abismo surge a crise verdadeira. Será que só sente a ausência quem um dia experimentou a presença? Aquela inquietação que remove toda a paz não é ausência de fé, mas sintoma de um coração que ainda deseja o fluxo da graça. Não é sua força que vai acalmar o coração, mas a lembrança de que Deus não se afasta, ainda que o sentimento diga o contrário. No meio do desânimo, o próprio salmista se obriga a lembrar: espera em Deus. Não porque sente, mas porque escolhe confiar, mesmo quando tudo desafia a lógica. Há uma diferença brutal entre esperar passivamente e esperar louvando. Louvar não é prêmio dos vencedores, mas respiração dos sobreviventes. O louvor quebra a couraça do medo, rasga o véu do cansaço. E você já se permitiu apenas esperar, mesmo no silêncio, mesmo na dor, sabendo que a promessa de descanso não depende do seu ânimo, mas da fidelidade de um pai que jamais se ausenta? Pense por um segundo em quanta expectativa errada você já depositou na resposta imediata, no sentimento fugaz.
na experiência arrebatadora. E quando não vem, a preocupação volta, arrancando toda a paz, gerando dúvidas sufocantes. Será mesmo que a ausência de sensações espirituais significa distância de Deus? Ou será que é nesse vale seco que Ele mais se revela como fonte de descanso verdadeiro? Quanta gente se perde nesse ciclo de cobrança, como se sentir-se abatido fosse falha espiritual, quando na verdade pode ser o convite silencioso para voltar a depender, a buscar, a aguardar sem pressa, apenas confiando que a presença está além das impressões emocionais. É quando a alma se cala, se aquieta, que o sussurro do Altíssimo pode ser percebido. E então, paradoxalmente, no auge do desânimo, há espaço para uma esperança que não se explica. O salmista nos ensina que, nestes momentos, a escolha é mais poderosa que o sentimento. Esperar em Deus não é resignação, mas resistência. Não é conformismo, é combate. E é nesse campo de batalha interior que a verdadeira paz começa a ser restaurada. A preocupação perde seu domínio quando você decide, mesmo exausto, dar um passo a mais na direção da confiança. Não importa se as emoções gritam o contrário. A fé é teimosa, persiste quando tudo se cala. Deus não ignora as lágrimas da alma cansada, nem despreza o coração abatido. Se Ele permitiu o silêncio agora, não é para te abandonar, mas para amadurecer sua esperança, para te dar descanso que não depende das circunstâncias. Quantas vezes sua preocupação arrancou noites de sono, roubou o sabor da alegria, afastou você de amigos, de família, de si mesmo? E se esse vale não for punição, mas a antecâmara de um reencontro mais profundo com o próprio Deus? Não caia na mentira de que somente os fortes agradam ao Senhor. O salmista, ao expor sua fraqueza, inaugura o caminho da restauração. Cada lágrima, cada suspiro, cada vez que falta ânimo para orar, tudo isso é matéria-prima para um louvor mais verdadeiro, mais sincero, mais dependente. O louvor no escuro vale mais que o cântico ao sol. E é exatamente quando você declara, mesmo com a voz embargada, ainda o louvarei, que o próprio descanso começa a fluir de dentro para fora. Não espere as circunstâncias mudarem para confiar. Espere em Deus, mesmo quando tudo em você pede para desistir. Não é a ausência de luta que revela a maturidade, mas a persistência em meio à batalha interna. Muitas vezes, a restauração vem quando você para de lutar contra si mesmo e apenas aceita ser sustentado pela promessa que permanece, mesmo no silêncio. E não, esperar não é fraqueza. É o antídoto para a ansiedade que sufoca sua paz. Hoje, você pode estar vivendo o peso insuportável do desânimo espiritual. Pode estar cansado de clamar, de tentar, de buscar, de não sentir nada além do vazio. Mas saiba, essa preocupação que te tira a paz pode ser acalmada, não pela força da sua devoção, mas pela constância do amor de Deus. Ele não te abandonou. Não importa quanto tempo dure o vale, Ele permanece presente. E a paz que você busca não está nas respostas rápidas, mas na certeza de que, ao esperar nele, algo novo brota. Talvez devagar, quase imperceptível, mas real. O louvor que cura não nasce da festa, mas da dor acolhida, da esperança insistente. Não se compare com quem parece voar espiritualmente. Cada um tem seu inverno, sua noite, seu processo. E o que importa é não desistir, pois aquele que espera no Senhor sempre verá renascer a vida, mesmo do chão mais árido da alma. Agora, se essa mensagem ecoou nas paredes do seu coração cansado, se você reconhece esse tipo de desânimo, escreva nos comentários: eu escolho esperar. Faça disso um ato de fé pública, um passo visível rumo ao descanso prometido. Este pode ser o grito silencioso que faltava para a sua libertação. E existe ainda uma revelação surpreendente sobre o que é esperar em Deus. Algo que pode transformar toda a sua visão sobre os vales espirituais. Prepare-se, pois o que você vai descobrir a seguir
pode ser a chave que faltava para sua paz ser restaurada de forma profunda e irreversível. Lia observa o rosto do marido enquanto Jacó entra na tenda, mas seu olhar se perde ao perceber que, mais uma vez, não é ela a quem ele procura. O frio da noite não se compara à ausência que sente. Lia, deitada ao lado de Jacó, sente o peso de ser a menos amada, o fardo de conviver diariamente com a comparação que lhe rouba toda a tranquilidade da alma. Enquanto isso, do outro lado, Raquel se consome em lágrimas silenciosas. Por mais que seja a preferida nos olhos do homem que ama, a promessa de gerar vida lhe foi negada, e o ventre vazio ecoa como um grito de incapacidade. Nessa disputa de afetos e destinos, ambas experimentam o coração inquieto, invadido pela preocupação com a própria dignidade, a insatisfação constante que drena qualquer paz interior, aquela sensação de que jamais serão suficientes diante dos olhos do outro, nem sequer diante de si mesmas. O ambiente é carregado, cada gesto, cada palavra, cada olhar fora de lugar reacende o lembrete cruel da comparação, a ferida do sentimento de inferioridade. A cada manhã, a inquietação de Raquel cresce ao ver Lia, mãe de filhos, ao passo que para Lia, ter filhos não a livra da sensação de rejeição. Ambas, prisioneiras de expectativas que não escolheram, lutam para encontrar valor em si mesmas além do que medem ou possuem. Deus se acordou de Raquel e la olhou. Gênesis 30, 22. Essas palavras cortam o clima, um raio de esperança que atravessa as trevas da competitividade e do tormento. Mas até que esse versículo se cumpra, Raquel caminha por um vale sombrio, onde só vê o que falta e nunca o que Deus já lhe concedeu. Raquel acreditou, por muitos anos, que só seria digna de descanso quando tivesse o que sua irmã possuía: filhos e reconhecimento. Lia, por sua vez, carregava a crença de que ser fértil a salvaria da dor de não ser amada. Ambas tentam preencher o vazio do coração com conquistas externas, como se o valor pessoal fosse algo fora de si, sempre dependendo do olhar do outro ou daquilo que ainda falta conquistar. O ciclo da comparação é implacável. Você conhece essa voz, não conhece? Aquela que sussurra que só terá paz quando finalmente possuir aquilo que tanto falta, que seu descanso só virá quando deixar de se sentir inferior e provar a todos, inclusive a si mesmo, que merece respeito, amor e validação. Quantas vezes, assim como Raquel ou Lia, já olhou para o lado e sentiu a preocupação crescer, roubando sua paz? Comparar-se com o sucesso dos outros, com as conquistas dos amigos, com a aparência, família, carreira, espiritualidade. Não importa o campo de batalha, a comparação só multiplica a ansiedade e destrói qualquer traço de sossego interior. Mas e se eu te dissesse que o próprio Deus contempla a sua dor e ouve o seu clamor, mesmo quando você acha que ele se esqueceu de você, que ele está atento às suas lágrimas e sabe exatamente o dia em que vai trazer resposta ao seu coração cansado? A preocupação de Raquel, a inquietação de Lia, a batalha silenciosa de ambos os corações femininos são espelhos das batalhas que você enfrenta ao se comparar com os outros. E aqui vem a maior reviravolta dessa história. Deus não responde a Raquel porque ela mereceu mais que Lia, nem a Lia porque ela era melhor que Raquel. Deus responde a cada uma no tempo certo, de maneira única, e não porque uma é mais que a outra, mas porque o valor de cada uma está no olhar do Criador, não na régua dos homens. Se Raquel tentasse forçar sua bênção fora do tempo, se Lia tentasse conquistar o amor de Jacó ao custo de tudo, ambas continuariam presas no ciclo de preocupação e ausência de descanso. O ponto de virada se dá quando Raquel, exausta de lutar com suas próprias forças, rende sua dor diante do Senhor e Deus então decide agir. Não há como ter paz quando nossa alma está inquieta com o que falta, pois a comparação cria uma preocupação constante.
uma voz de insatisfação que nos impede de descansar plenamente nas promessas divinas para a nossa vida. Quantas vezes você já se pegou perguntando: por que o outro tem o que eu tanto busco? Por que Deus ainda não respondeu minha oração, se meus motivos são justos? Esse é o veneno da comparação. Ela te faz acreditar que Deus tem favoritos, que existe uma escassez de bênçãos e que, se não correr, vai ficar para trás. Mas a verdade que liberta é esta: o propósito do Senhor para a sua vida é específico, pessoal e não depende do cronograma de ninguém ao seu redor. A sua porção é única, o seu tempo é perfeito e a resposta que te trará descanso não será igual a de mais ninguém. O versículo Deus se acordou de Raquel e Laoió não é apenas sobre fertilidade biológica, mas sobre todo o tipo de oração, desejo profundo, preocupação incubada na alma que tira a paz e impede você de experimentar o alívio e a paz interior. Quando Deus se lembra de você, Ele não está ajustando sua agenda para te priorizar, mas sim mostrando que nunca esqueceu do seu processo, que até o silêncio dele é cheio de cuidado. Talvez hoje você esteja numa guerra interna, dividido entre olhar para os lados e sentir-se incapaz, ou olhar para cima e confiar que sua identidade é encontrada no amor do Pai. Não é difícil ser consumido por aquela preocupação constante sobre o que falta, sobre aquilo que ainda não foi conquistado, e permitir que isso roube sua paz, a ponto de impedir seu descanso verdadeiro. Mas na história de Raquel e Lia, a lição mais poderosa está em perceber que o Senhor vê além da superfície e entende cada dor do coração humano. O descanso verdadeiro não nasce da comparação, mas da confiança inabalável nas promessas de Deus para você. Não há paz maior do que saber que a cada novo dia, Deus não te mede pela régua da sociedade, mas pela intenção do seu próprio coração amoroso. E se fosse hoje o dia de parar de se comparar, de entregar o que você não pode controlar, abrir mão do orgulho ferido e da ansiedade de querer viver a vida do outro, para simplesmente descansar e confiar nos planos do Eterno. A inquietação nasce quando a preocupação toma conta do lugar onde deveria habitar a paz. Quando Jesus diz que veio trazer descanso, Ele está falando a pessoas como você, que já se esgotaram tentando se provar e se ajustar a padrões humanos. Ele chama ao repouso, ao alívio de saber que o valor não depende das circunstâncias nem dos olhos alheios. Talvez você esteja cansado de correr atrás do que falta, de sofrer por não ser suficiente aos seus próprios padrões, ou mesmo por se sentir sempre atrás. Essa inquietação não precisa ter a palavra final na sua história. Deus é especialista em restaurar aqueles que o mundo determina serem menos, em valorizar o que passa despercebido, em levantar quem viveu por anos à sombra da inferioridade. Não permita que a preocupação sobre o que ainda não chegou te prive de experimentar segurança e gratidão pelo que já foi dado hoje. Se esse momento falou à sua alma, declare seu desejo de romper com a comparação. Escreva nos comentários com fé: minha paz está no tempo de Deus. Faça disso sua oração pública, sua entrega, seu grito de liberdade diante de tudo que sugou sua alegria até aqui. Liberte-se hoje da necessidade de aprovação alheia. Permita que Deus acalme cada preocupação e restaure a tranquilidade que só seu amor pode oferecer. Mas não pense que esta é a última verdade surpreendente que Deus quer revelar sobre preocupações, paz e propósito. Algo ainda mais profundo e transformador está prestes a emergir. E talvez o próximo passo seja aquele que faltava para você experimentar o descanso que tanto procura. No calor sufocante das ruas de Cafarnaum, uma mulher caminha com o olhar para baixo. Seus pés descalços já não sentem mais o chão. Tamanha é a exaustão. Ela vive há 12 anos presa a uma prisão invisível, mas devastadora.
um fluxo de sangue incessante que não apenas consome suas forças, mas também drena sua esperança, arrastando sua dignidade e isolando-a do convívio social e familiar. O sofrimento é visível em seu rosto marcado e em seus ombros curvados pelo peso da humilhação silenciosa. Seu nome não é mencionado nas Escrituras. Ela poderia ser qualquer um de nós, perdido numa multidão, sufocado por preocupações que roubam o sono e tiram toda a sensação de paz. O desespero se tornou sua companhia mais fiel, e o milagre parece sempre escapar das suas mãos. Ela já tentou tudo, buscou médicos, gastou tudo o que tinha, foi atrás de soluções humanas, mas toda tentativa só aumentava sua dor e sua ansiedade. Não restava mais remédio, não restava mais alternativa. Apenas uma esperança frágil, quase impronunciável, de que algo ou alguém pudesse mudar definitivamente sua história. As multidões se aglomeram ao redor de Jesus, avançando como uma avalanche de expectativas e necessidades. Mas para essa mulher, atravessar aquela multidão significava muito mais do que um ato físico. Era desafiar a vergonha, a rejeição e o preconceito. Era arriscar ser notada e, mais uma vez, humilhada. Entretanto, o sofrimento pode empurrar uma alma cansada a ultrapassar limites que pareciam intransponíveis. Quantas vezes as preocupações profundas, as dores mal resolvidas e o desespero pela ausência de respostas não nos impulsionam também a tentar, mesmo que seja a última vez, tocar ao menos as bordas de uma esperança verdadeira? Quantas vezes você já se sentiu esgotado, com o coração afundado na angústia de um milagre que nunca chega, perguntando: Deus te disse oi? Por que te quita la paz, essa preocupação, essa inquietação, esse desejo ardente por descanso, esse clamor para que a tempestade interior finalmente seja acalmada? Ecoa na sua alma como ecoava na dela. Ela não buscava um espetáculo, não queria reconhecimento público, nem uma intervenção grandiosa. Sua decisão era silenciosa, quase sussurrada ao vento. Se apenas eu tocar no manto dele, serei curada. Esse pensamento simples, carregado de fé e desespero, move cada célula do seu corpo enfraquecido por anos de abandono. Cada passo é uma declaração de fé, uma oração sem palavras, um pedido silencioso para que Deus intervenha no impossível. A multidão a comprime, os olhares são julgadores, mas ela segue. Talvez alguém tenha tentado impedi-la, talvez o medo tenha sussurrado ao ouvido que não adiantaria. Mas a dor, quando atinge o limite, pode romper todas as barreiras. Não há preocupação maior do que aquela que consome a nossa paz. Não há cansaço mais profundo que o de uma alma exaurida à espera de um milagre. E então, num momento que parece suspenso no tempo, ela estende a mão e toca apenas a orla do manto de Jesus. Aquele contato quase imperceptível rompe a cadeia de 12 anos de sofrimento. O sangue estanca, como se a própria criação reconhecesse a ordem do Criador, e sua dor é finalmente substituída por uma paz sobrenatural. Ela sente imediatamente que algo foi transformado profundamente dentro dela. Mas essa história não termina no milagre visível. Jesus para, volta-se para a multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos se espantam, pois todos o empurram, todos o pressionam, mas para Jesus existe uma diferença gritante entre o toque casual da multidão e o toque desesperado de quem deposita toda a esperança em uma única ação de fé. Ele procura o olhar da mulher, não para expô-la, mas para libertá-la completamente de toda preocupação, de toda culpa, de todo medo. Ela treme, confessa o que fez e ouve das palavras de Jesus sua nova identidade. Ija, tu fé te has salvado. Vi em paz. Marcos 5,34. Não é apenas a cura física, é a restauração total, a devolução da dignidade, a declaração pública de que a fé sincera, mesmo que angustiada, é suficiente para acalmar tempestades internas e trazer descanso onde antes
havia tormento. Quantas vezes você está como essa mulher, cercado de preocupações, sentindo que tudo ao redor rouba sua paz? Talvez você já tenha tentado de tudo, buscado recursos terrenos, esgotado os conselhos e as forças, e agora sente que há um muro invisível entre você e o milagre que tanto clama. Talvez até tenha pensado que Deus se esqueceu ou que sua história não merece atenção. Porém, há uma verdade poderosa. Jesus sente o toque da sua fé. Ele não ignora a sua angústia, nem despreza o seu clamor silencioso. O que te tira a tranquilidade hoje, o que consome a sua mente noite após noite, não passa despercebido diante do olhar daquele que acalma o coração atribulado. Ele é especialista em transformar desespero em descanso. O que parece impossível para os homens é apenas o cenário perfeito para a intervenção sobrenatural de Deus. E aqui está a reviravolta que pode transformar não apenas a narrativa bíblica, mas também sua vida. Nem sempre o milagre é exatamente como esperamos. Às vezes, a primeira resposta de Jesus é o olhar que acolhe, a palavra que afirma nossa identidade, o toque que nos restitui a coragem de continuar. A cura pode vir no silêncio do coração ou no cessar de uma dor física, mas sempre será acompanhada da paz que excede todo o entendimento. Descanso não é ausência de problemas, é a certeza de que estamos amparados por alguém que pode tudo, que vê cada lágrima escondida, que sente cada preocupação que tentamos abafar. Quando todas as soluções humanas fracassam, é o tempo perfeito para tocar o manto de Cristo, mesmo que seja com uma fé trêmula e cansada. Você já pensou que o maior milagre talvez não seja a resposta visível, mas a transformação interior, a libertação do medo, o alívio da ansiedade que há tanto tempo te consome? Será que não é hora de reconhecer que a preocupação que te rouba o sono não pode ser resolvida por recursos humanos, mas só encontra descanso verdadeiro quando depositada nas mãos de Deus? Se hoje a angústia pelo impossível está te sufocando, talvez o convite de Jesus seja exatamente esse. Ouse estender a mão, ainda que ninguém veja, ainda que muitos duvidem, e encontre em sua presença o consolo e o descanso que você tanto busca. Se esse relato ecoa a sua própria luta, se o seu coração está aflito porque o milagre demora, escreva nos comentários com fé: Senhor, hoje eu toco no teu manto. Dá-me descanso. Deixe seu pedido como uma oração pública, como um ato de coragem espiritual, dizendo a todos, e principalmente a você mesmo, que ainda há esperança, que o próprio Deus se importa com o que te rouba a serenidade. Não tenha vergonha de ser vulnerável diante daquele que transforma a angústia em paz. Existe um segredo escondido nessa passagem. Não foi a força com que ela tocou, nem as palavras que pronunciou. Foi a disposição de crer, mesmo quando tudo parecia perdido. O que virá a seguir pode desafiar ainda mais o seu entendimento sobre como Deus age na vida daqueles que se atrevem a confiar. Prepare-se, pois há algo ainda mais profundo sendo revelado logo adiante. E talvez o próximo passo seja o que vai inaugurar um novo tempo de descanso e restauração para você. Josué está em pé diante do trono celestial, vestido com roupas sujas, exposto à presença do inimigo. Satanás se posiciona à direita do sumo sacerdote, pronto para lançar acusações que ferem mais fundo do que qualquer espada. Cada palavra dita por aquela voz sombria parece ecoar nos corredores da mente de Josué. Ele não é digno, nunca será suficiente, carrega manchas que o desqualificam. O céu inteiro observa e o silêncio pesa como chumbo. Que paz pode permanecer quando pensamentos de condenação e derrota se agigantam dentro do peito? Que tranquilidade resiste quando a preocupação com o próprio valor e identidade é constantemente alimentada pelas setas do acusador? É nesse exato instante, enquanto a vergonha e a culpa se levantam como muralhas, que a voz poderosa do Senhor corta o ambiente espiritual. Jeová te repreenda, ó Satanás. Zacarias 3:2. Não é Josué quem responde, nem alguém à sua direita ou esquerda.
É o próprio Deus quem ergue o escudo e silencia as vozes contrárias. Aquela cena não tem metáfora nem suavização. Há um embate, uma luta invisível, mas absolutamente real, entre a acusação e a defesa, entre o desespero e a promessa de descanso. O sacerdote permanece imóvel, incapaz de rebater, incapaz de se justificar. Em sua vulnerabilidade, tudo o que resta é ser alvo das palavras que pretendem lhe tirar não apenas a paz, mas o direito de permanecer diante de Deus. Você já foi invadido por pensamentos que parecem não cessar. Vozes internas dizendo que seus erros do passado são maiores do que o perdão de Deus, que sua incapacidade de ser perfeito o torna indigno, que outras pessoas conseguem, mas você não. Quantos de nós, em silêncio, suportamos o peso de uma preocupação corrosiva? Será que Deus realmente me aceita assim? Será que Ele não está cansado de mim? Talvez você tenha aprendido a mascarar isso diante dos outros, mas por dentro trava. Diariamente uma batalha sangrenta. Essas vozes, alimentadas por falhas, lembranças e traumas, encontram brechas em cada fraqueza, minando a sua confiança e roubando o descanso de sua alma. Elas não vêm sozinhas. Trazem consigo ansiedade, desgaste, sensação de que nenhum pedido de oração é ouvido. E muitas vezes, quanto mais você luta, mais parece fracassar. Quantas noites em claro, quantos planos cancelados, quantas lágrimas derramadas em segredo, tudo porque o peso da condenação se agiganta e te lança sombra. Você precisa mesmo carregar essa culpa? Isso é de fato convicção do espírito, ou ruído do adversário tentando te afastar daquele que acalma o coração atribulado. Jeová te repreenda, ó Satanás. Deus não fica omisso diante da sua aflição. Ele não observa impassível enquanto a sua identidade e valor são atacados. Existe uma justiça celestial que não depende dos méritos humanos, mas da graça absoluta daquele que julga com equidade e misericórdia. Quando o Senhor fala, a autoridade do céu silencia a acusação do inferno. Ele olha para você e não vê apenas as roupas sujas, as marcas do passado ou os rótulos que te perseguem. Ele vê um filho, uma filha, alguém escolhido e amado, não pelo desempenho, mas pela aliança eterna selada naquele que é o príncipe da paz. O que realmente tira a sua paz não são suas falhas. É o esquecimento de que existe hoje um defensor intercedendo ao seu lado. Ele não espera que você se justifique, ele mesmo te justifica. Nessa cena de Zacarias, o sumo sacerdote Josué ouve o inimigo gritar, mas vê Deus agir. Não é a preocupação constante que te define. Não são as acusações que te colocam de pé diante do trono. É o Senhor quem te sustenta. O texto bíblico revela: após a palavra que cala o acusador, Deus ordena que troquem as vestes sujas de Josué por roupas limpas. Ele não apenas defende, mas restaura, limpa, dá novos começos. A preocupação com a condenação cede lugar a um descanso sobrenatural quando você entende que quem te defende é o próprio Deus. Ele não te chama para lutar sozinho, nem para sucumbir ao medo. Ele te convida a silenciar as vozes externas, a confiar naquilo que ele diz hoje sobre você. Que diferença faria em sua vida se, em vez de se render à culpa, você dissesse: meu defensor já falou por mim? Será que não é hora de calar o ruído da acusação e ouvir mais alto a promessa de quem acalma toda inquietação? Respire fundo. O maior milagre não é você nunca errar, mas você ser amado exatamente como está, enquanto é transformado. E quando a ansiedade te roubar o sono, quando a preocupação te prender em laços invisíveis, lembre-se do que Deus faz diante do acusador. Ele não te expulsa, não te humilha, não te abandona. Pelo contrário, ele reafirma: eu sou teu escudo, tua justiça, tua paz. E essa verdade é disruptiva, porque desmonta toda a lógica baseada em merecimento. Isso não é autoajuda, não é psicologia positiva. É o poder do Evangelho que diz:
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que a fé produz, não apenas uma crença abstrata, mas uma experiência real de descanso e renovação, mesmo no centro da guerra mental. Agora, se a preocupação com sua aceitação diante de Deus ainda te consome, experimente um ato de fé público e corajoso. Escreva nos comentários: "Meu defensor fala mais alto". Faça dessa frase sua bandeira espiritual. Declare que a voz do Senhor é maior do que qualquer acusação. Compartilhe essa batalha. Você não está sozinho. E deixe que cada declaração de fé seja como uma muralha erguida contra o ruído das trevas. Se você sente vergonha, se teme que seus erros sejam expostos, lembre-se, Jesus se posiciona entre você e todo ataque. Isso é graça, isso é descanso. E acredite, existe redenção mesmo para as histórias mais manchadas. E ainda há um mistério poderoso nessa história. Poucos percebem, mas é justamente no momento de maior exposição que Josué experimenta a mais profunda restauração. Deus não espera que você esteja limpo para se aproximar. Ele se aproxima para te limpar. Imagine o impacto disso. Toda preocupação esmagadora, todo medo de condenação, perdendo a força diante de uma declaração celestial. A partir desse instante, cada vez que a ansiedade e as acusações vierem, repita o que o Senhor já declarou sobre sua vida. Jeová te repreenda. Você é defendido por quem tem todo o poder. Isso muda tudo. Mas se você acha que já entendeu o ápice do que Deus pode fazer quando a preocupação rouba sua paz, prepare-se. O que está por trás do próximo relato atinge um nível ainda mais profundo da alma cansada. Existe uma revelação que pode romper ciclos de cansaço e desesperança, algo que pode redefinir completamente seu caminhar. O que vem a seguir pode ser o divisor de águas entre sobreviver e realmente experimentar o descanso que só Jesus pode dar. A multidão se amontoava ao redor do tanque de Betesda, onde a esperança de cura misturava-se à exaustão crônica dos que ali jaziam. Entre eles, um homem estava estendido, há 38 anos, mergulhado numa rotina de espera e frustração, incapaz de mover-se por si próprio. O cansaço lhe encarquilhava o corpo e a alma. Os dias passavam, cada um igual ao outro, sem a promessa de alívio, seu rosto marcado pela desesperança. Com o olhar perdido no reflexo das águas, ele sabia, ninguém viria para colocá-lo no tanque quando as águas se agitassem. E mesmo se alguém o ajudasse, sempre chegava tarde demais. O peso da existência, a fadiga de sonhar e não ver resultado, faziam de cada respiração um esforço, de cada noite um recomeço árduo. Ninguém perguntava mais seu nome. Ele era só o paralítico do tanque. Você já se sentiu assim? Como se tudo ao redor se movesse, mas você permanecesse imóvel, invisível, sufocado por preocupações que roubam as últimas partículas de paz. Quando a alma está cansada, até esperar parece demais. Deus te disse oi. Por que te quita la paz esa preocupación? Quantas vezes você acordou já esgotado, sem força sequer para fazer planos, temendo o peso da rotina e das cobranças, sentindo que nem mesmo orar adianta? Será que é mesmo falta de fé? Ou será que existe algo mais profundo, uma ferida que não se vê, um esgotamento que palavras humanas não alcançam? Seria normal sentir-se assim, ou é sinal de que chegou ao fim da linha? O paralítico de Betesda simboliza todos os que perderam as forças diante das batalhas silenciosas, cujos olhos querem chorar, mas as lágrimas se recusam a cair, porque a dor já virou paisagem. Quantas vezes você pensou que ninguém vê seu sofrimento, que Deus talvez esqueceu do seu nome, ou que a vontade dele é que você permaneça ali estagnado? É aqui que a narrativa bíblica quebra o ciclo do óbvio. Jesus caminha entre os caídos, ignora o burburinho da multidão e para justamente diante daquele para quem todos os recursos falharam. Não foi o tanque, nem o anjo, nem as pessoas, mas o próprio Filho de Deus quem inclinou-se para o cansado de alma e perguntou: "Queres ser sano?"
Ouvindo essa pergunta, muitos poderiam sentir raiva, como se Jesus zombasse da dor daquele homem. Mas o Mestre queria ir além do físico. Ele enxerga o íntimo de cada coração, as preocupações que tiram o sossego, os pensamentos de derrota que aprisionam a alma. Se ao menos alguém me ajudasse, se ao menos as coisas mudassem um pouco, pensa o homem. Mas Jesus não apresenta desculpas, nem oferece explicações filosóficas sobre o sofrimento. Ele apenas diz: toma tu leixo e anda. Com uma ordem, rompe a lógica da espera, despedaça o cansaço, muda o destino de uma vida inteira de limitações. A cena é quase cinematográfica. O paralítico sente, no fundo do seu ser, um vigor que ele nem lembrava como era. As pernas respondem, o corpo vibra, a esperança se transforma em movimento. Levanta-se, toma o seu leito e caminha na frente de todos que já haviam desistido de acreditar. A preocupação que por anos o impediu de viver é silenciada pela presença de Cristo. A paz não veio pelo milagre do tanque, mas pelo encontro com quem é o próprio descanso. E nesse instante compreendemos, não é sobre a intensidade da nossa espera, nem sobre a perfeição da nossa fé, mas sobre o olhar cheio de compaixão de Jesus sobre quem está esgotado. Ele vai até onde ninguém quer ir. Chega ao fundo do nosso poço, toca nossas feridas não vistas, recolhe a nossa fadiga mais secreta e questiona: você realmente acredita que está sozinho? Que acabou? Que sua história termina no cansaço? Não há culpa por estar fraco. Não existe vergonha em admitir que já não consegue lutar. O que te tira a paz não é o fim da tua esperança, mas a mentira de que Deus se esqueceu de você. Jesus não ficou à margem esperando que o homem melhorasse. Foi ao seu encontro justamente quando ele menos esperava e mais precisava. E se por acaso tudo o que você viveu até agora foi preparação para esse momento, o encontro decisivo entre sua fadiga e o descanso de Deus. Talvez o segredo esteja em parar de esperar que mudanças externas aliviem sua alma e permitir que Cristo traga descanso ao seu interior. Ele não pede explicações, não exige força, não condiciona o milagre à tua performance. Ele pergunta: você quer ser restaurado? Não é sobre merecimento, é graça. E nesse toque, toda a preocupação que arranca a tua paz é calada pela voz daquele que diz: eu te dou descanso. Agora olhe para dentro de si e responda sinceramente: quantas vezes você se viu no lugar desse homem, à beira da desistência, desejando que alguém percebesse o peso que você carrega? Quantas noites você passou em claro, fazendo da preocupação sua companhia constante, sem coragem de pedir socorro? É nesse exato ponto, quando o mundo já não oferece saída, que Jesus chega discretamente, sem espetáculo, e diz que basta uma palavra dele para tudo ser diferente. A tua batalha invisível é vista. Tua alma cansada não é desprezada. O milagre que você espera não está suspenso no tempo, mas sendo gestado no olhar de alguém que se importa, que não se limita aos diagnósticos humanos. Se você precisa desse descanso, escreva nos comentários: Jesus, levanta minha alma cansada. Deixe que essa declaração seja um ato público, um passo de fé diante daquele que te vê mesmo quando todos olham para outro lado. O poder desse texto não está apenas no relato de um milagre antigo, mas no convite atual. Jesus ainda caminha entre os cansados, entre aqueles que têm a paz arrancada por preocupações profundas. Seu alívio não depende de circunstâncias, mas do encontro pessoal com aquele que acalma as tempestades internas. Se até hoje você acreditou que precisava ser forte o tempo todo, permita-se ser fraco diante de Deus. É no chão da tua exaustão que Ele planta um novo começo. O leito que te prendia se tornará testemunho do descanso que agora te embala. Mas há algo ainda mais surpreendente. E se o próximo passo para sua restauração estiver a um clique de distância, aguardando na continuação dessa jornada que você começou agora? Não permita que sua alma permaneça nesse leito de preocupações.
Há mais paz, mais descanso, mais promessa para ser revelado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não suportava mais o peso dessa preocupação que há tanto tempo rouba sua paz. Talvez você tenha se visto em mais de uma dessas histórias. Talvez tenha sentido em cada palavra o eco de uma dor que você carrega em silêncio há anos. Mas agora algo mudou. Você não está mais sozinho. Você ouviu cada verdade, sentiu cada promessa e percebeu que, mesmo no meio do caos, Jesus nunca saiu do seu lado. Em cada lágrima derramada, Ele estava ali. Em cada noite mal dormida, cada pensamento de desistência, cada clamor sem resposta, Ele ouviu. E se você escutou até o fim, então há um chamado profundo do céu sobre você hoje. Descanse. Sim, descanse. Porque o que você não consegue controlar, Deus já está operando. O que você não pode curar, Ele já está restaurando. O que te inquietava e te tirava o sono, hoje está sendo acalmado pelas mãos que dominam o vento e o mar. E agora, respire fundo, porque o momento mais poderoso ainda está por vir. Vamos orar. Mas antes, feche os olhos. Esqueça o que está ao redor. Imagine Jesus tocando a sua mente agora. Ele entra exatamente onde o pensamento acelerado mora, onde a angústia se esconde. Ele penetra o lugar escuro da tua alma, onde ninguém jamais conseguiu chegar. E ali, agora, ele começa a soprar paz. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com corações cansados, mentes agitadas e almas inquietas. Há dores que ninguém vê, medos que não conseguimos explicar. Mas o Senhor nos conhece por completo. Neste momento eu oro por cada vida que chegou até aqui. Espírito Santo, visita essa pessoa agora com Tua presença que cura, acalma e restaura. Onde havia perturbação, que entre Tua paz. Onde havia peso, que entre alívio. Onde havia tormento, que entre descanso. Nós declaramos agora, em fé, essa preocupação não terá mais poder, essa aflição não vai mais dominar, essa ansiedade não será mais senhora. O Senhor reina sobre tudo. O Senhor é maior do que qualquer diagnóstico, dívida, perda ou abandono. E em Ti nós encontramos refúgio. Cura, Senhor, restaura, liberta, acalma. Que cada mente que escutou essa mensagem seja selada com a paz que excede todo entendimento. E que ao final desta oração, algo sobrenatural aconteça. Que o coração se sinta mais leve, que a alma receba alívio e que a vida comece a respirar uma nova esperança. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou contigo de forma especial, você precisa saber. O que vem a seguir pode transformar ainda mais sua história. O próximo vídeo que aparece aí na tela é a continuação espiritual do que Deus começou aqui. Você não pode parar agora. O Espírito Santo quer ir ainda mais fundo. Quer revelar o que ainda está oculto, curar o que ainda dói, restaurar o que ainda está quebrado. Clique, assista. Algo profético te espera lá. Não saia sem assistir. Porque o que está prestes a ser revelado pode ser a chave que faltava para sua cura completa. E se essa mensagem tocou seu coração, comente agora mesmo. Jesus, eu entrego tudo em Tuas mãos. Esse comentário é mais do que um gesto, é um ato público de fé. É como declarar em alto e bom som para o mundo espiritual. Eu não carrego mais isso sozinho. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Não apenas por compartilhar, mas porque essa pode ser a semente de cura que Deus vai usar para libertar outra alma. Inscreva-se agora no canal, mas não por obrigação. Faça isso como uma forma de gratidão, como um compromisso com a sua própria restauração espiritual. Porque aqui, cada vídeo é uma nova chance de ouvir a voz de Deus, de sentir o toque de Jesus e de continuar crescendo na fé. Sua inscrição é o seu amém silencioso a tudo o que Deus já começou em você. E guarde este versículo no seu coração.
como selo do que vivemos hoje. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Se Deus te tocou, compartilhe. Se Deus falou, comente. E se Deus começou algo em você, então não perca o que Ele vai terminar. Te vejo no próximo vídeo, porque o que vem agora pode mudar tudo.